Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora vamos iniciar uma aula sobre dinâmica climática global e nessa primeira etapa iremos focar nos fatores climáticos. Conto com a atenção de vocês, ok? Vamos lá. Começaremos diferenciando dois conceitos básicos, que geralmente são tratados como sinônimos: o tempo e o clima. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera num determinado lugar específico da superfície terrestre. Ou seja, quando você abre a janela e constata que o dia está ensolarado, nublado ou chuvoso, você está observando o tempo. Já o clima é o acúmulo sucessivo de tempos, o que significa que ele vai representar um conjunto de comportamentos da atmosfera que se repetem ao longo de anos, décadas. Para identificar uma mudança climática, é necessário estudar por volta de 30 anos os padrões temporais. Assim, enquanto o tempo é instável, já que ele pode mudar de um momento para o outro, como o humor de uma pessoa, o clima é estável, já que, como eu disse, ele reflete padrões, assim como a personalidade de alguém. Dessa forma, tempo e clima são objetos de estudo de ciências diferentes. O tempo é estudado pela meteorologia, enquanto o clima é estudado pela climatologia. Existe uma série de características que determinam o clima. Essas características são chamadas de fatores climáticos, representados pela latitude, altitude, relevo, albedo, vegetação, evapotranspiração, continentalidade, maritimidade, massas de ar e correntes marítimas. Ufa, muita coisa, né? O conjunto dos fatores é responsável pelo comportamento da temperatura, umidade e pressão, que são os três pilares que definem os atributos ou elementos climáticos, os principais aspectos de um clima. O assunto da dinâmica climática vai ser apresentado de acordo com esse slide que vocês estão vendo, só que de trás para frente. Começaremos falando dos fatores climáticos, depois trataremos dos atributos, até que, por fim, chegaremos aos tipos climáticos. Então, vamos lá. Como eu já disse anteriormente, os fatores são muito importantes na caracterização de um clima. Assim, começaremos pela latitude. Vocês já viram em cartografia que latitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador, certo? Então, o primeiro fator a ser considerado na determinação dos tipos climáticos deve ser esse, pois ele fala sobre a quantidade de calor do Sol recebida por uma determinada porção da superfície terrestre. Dessa forma, essa quantidade de calor recebida depende da intensidade e da duração com que chega a luz solar, ambas dependendo da latitude. Na linha do Equador, a duração da insolação varia pouco durante o ano, porque o dia e a noite têm aproximadamente 12 horas. Não é à toa que uma das principais características do clima equatorial é o fato dele ser quente durante todo o ano, tendo praticamente ausência de invernos. Portanto, quanto mais próximo da linha do Equador, menores são as latitudes, maiores e mais constantes as incidências solares e, consequentemente, maiores as temperaturas. Por outro lado, quanto mais afastado da linha do Equador, maiores as latitudes e menores as temperaturas, ou seja, mais frias. Por esse motivo, gente, a latitude é importante na delimitação das zonas climáticas ou zonas térmicas da Terra. Em cima da linha do Equador fica a zona equatorial, que é a mais quente. Entre a linha do Equador e os trópicos ficam as zonas tropicais. Entre os trópicos e os círculos polares ficam as zonas temperadas e nos extremos do planeta, acima do Círculo Polar Ártico e abaixo do Círculo Polar Antártico, ficam as zonas polares, que são as mais frias. A altitude é a variação da altura a partir do nível do mar. Portanto, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Isso se justifica porque em baixas altitudes as colunas de ar são muito maiores, o que faz com que a quantidade de gases, umidade e material particulado também seja grande, favorecendo a retenção de calor. Em contrapartida, regiões em áreas de altitudes muito elevadas tendem a ter uma menor coluna de ar sobre elas,
o que deixa o ar mais rarefeito e, consequentemente, deixa as temperaturas mais baixas. Na imagem, é possível ver que existe uma relação clara entre a altitude e a biodiversidade, já que nas regiões próximas ao nível do mar, há água em estado líquido, fundamental para a existência de vida, considerando que a maior parte das reações químicas dependem dela para acontecer, já que ela é o solvente universal. E calor, que ajuda a catalisar essas reações, condição também fundamental para a existência de vida. No entanto, regiões de altitudes muito elevadas, além de serem mais frias, têm a maior parte da água em estado sólido, o que acaba reduzindo consideravelmente a sua biodiversidade. Outro fator climático importante é o relevo, que vai implicar em duas questões importantes. A primeira já foi dita, que é a altitude e sua relação com a variação das temperaturas. A segunda é com o deslocamento das massas de ar, já que os relevos podem funcionar como barreiras que dificultam o livre deslocamento dessas massas, como vocês podem ver na imagem. Essas barreiras influenciam na dispersão das chuvas e na formação de áreas com certo grau de aridez. Podemos ressaltar que a parte do relevo que dificulta a passagem da massa de ar úmida, que vem do oceano, é chamada de barlavento, enquanto a parte que recebe os ventos secos é o sotavento. Mas trataremos disso mais a fundo quando formos falar sobre tipos de chuva nos atributos climáticos. Então é isso, galera. Chegamos ao fim da primeira parte da nossa aula, na qual nós tratamos as diferenças entre tempo e clima e alguns fatores climáticos, como latitude, altitude e relevo. Na próxima aula trabalharemos mais alguns. Espero vocês lá. Um beijão!